Coloca a lâmina aí, por gentileza, em nome de Jesus. Hoje o nosso tema é o... Primeiro eu quero agradecer a pastora Darly, obrigado pela lâmina, pastora. Mateus, obrigado, Mateus. Deus abençoe, tremendo. Irmãos, hoje o nosso tema é o meu posicionamento definirá onde a minha família chegará. Amém? O nosso texto base hoje é o Lucas 8, do 40 ao 56. Pode colocar para nós aí, por gentileza. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos os estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, todos os seus recursos. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Pode continuar. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todos o povo, a causa por que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, creia somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, e ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim como o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Amém? Glória a Deus, até aí. Amados e queridos irmãos, quando eu estava lendo esse versículo, me chamou muita atenção essa história. Nós vemos aqui duas personagens nesse texto, que no final nós vamos entender o propósito dessas duas pessoas, que é a filha de Jairo e também aquela mulher de um fluxo de sangue. Amém? Eu quero falar sobre o posicionamento. O posicionamento é que me posiciona em Cristo. O alinhamento é que me alinha na palavra e no propósito de Deus. São duas situações que nós temos que é indispensável para nós, como servos do Senhor. O nosso posicionamento. Porque quando nós nos posicionamos em Cristo, nós estamos sinalizando quem nós somos em Cristo. O diabo, ele precisa saber quem sou eu em Cristo. O diabo precisa saber quem é você em Cristo. Então, quando eu e você nos posicionamos, a palavra do Senhor diz que nós temos que resistir o diabo, ele fugirá de vós. E de que forma nós vamos resistir? A partir do momento que nós nos posicionamos como filhos de Deus, como ungidos do Senhor. Amém? O alinhamento é a palavra, o alinhamento na palavra e no propósito de Deus. Quando eu estou posicionado e eu estou alinhado na palavra e no propósito de Deus, nada pode nos parar. Amém?
E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Qual é o seu posicionamento hoje? Você está posicionado na verdade ou na mentira? Você está posicionado no pecado ou na santidade? Outro ponto. O alinhamento. O alinhamento é quem vai fazer você tomar decisões certas e corretas, tanto social quanto espiritual. Quando eu estou alinhado com a palavra, irmãos. A palavra, ela me traz direção. A palavra, ela me alinha com a vontade de Deus. É a palavra que nos traz direção. A Bíblia diz que a palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés. Então, é ela que nos direciona a tomar decisões corretas e certas diante da nossa vida social e da nossa vida espiritual. E quando nós estamos alinhados, nada pode nos parar. Aqui nós vemos a história de Jairo. Quem era Jairo? Jairo era um líder de uma sinagoga. Jairo era um homem de posses. Jairo era um homem que tinha uma influência na sociedade judaica. Ele é quem ensinava. Ele é quem... A palavra diz que Jairo, ele era um príncipe da sinagoga. O que era a sinagoga? A sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam para orar e para ler as escrituras, para aprender as escrituras. E Jairo, ele era o líder desses homens. E aqui diz que Jairo, ele era de origem hebraica. O seu nome Jairo podia ser traduzido como Deus ilumina. Ele tinha uma função importante na sociedade judaica, de ensinar, de aconselhar e de instruir o povo acerca da lei. Então, esse era o posicionamento de Jairo. Ele era um homem, não era um qualquer. E de repente Jairo se encontra numa situação em que o status, em que a palavra, o conhecimento que ele tinha, não poderia ajudar ele naquele momento. Naquele momento, a adversidade bate à porta de Jairo. E ele, com toda essa sabedoria, com todo esse conhecimento, com toda essa influência que ele tinha naquela época, ele estava impossibilitado de ajudar a sua filha. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja. Muitas das vezes nós conhecemos a palavra, nós estamos todos os dias ouvindo uma palavra, e muitas das vezes a adversidade tem batido na nossa porta. E nós muitas das vezes não sabemos o que fazer. Você sabe por quê? Porque muitas das vezes nós não estamos posicionados da forma a qual o Senhor quer. Porque quando eu e você nos posicionamos em Cristo, nada pode nos parar. Eu quero contar algo que aconteceu na quinta-feira de manhã. Até eu comentei com o pastor na quinta-feira, na quinta-feira na noite aqui no culto. Na quarta-feira nós tivemos uma reunião de líder aqui. Nós tivemos um momento de clamor aqui, entendeu? De guerra contra Satanás. E quando chega na quinta-feira de manhã, eu saio por volta das 6h30, 6h20, 6h22 de casa, para levar minha filha ali no colégio militar, no Guanabara. Tiro meu carro da garagem, e ela tem que estar lá às 6h30, porque lá tem horário de entrar, senão é punido. E quando eu saio 200 metros abaixo da minha esquina, meu carro começa um barulho terrível do motor. O motor do meu carro é novinho. E eu volto para trás, deixo o meu carro, pego do meu filho, corro levar ela. E ali eu comecei, e eu venho de lá para cá, eu venho guerreando, porque segunda e quinta são os dias de eu me consagrar ao Senhor, são dias de jejum. Eu já venho de lá, já em batalha, já repreendendo, já declarando a destruição de Satanás contra a minha casa, contra a minha família. E quando eu desço no carro, esse carro meu estava para o lado de fora. E quando eu desço do carro do meu filho, o Senhor disse para mim assim: repreenda. Irmãos, diante de Deus, eu coloquei a mão em cima do motor, do capô do meu carro. Falei: Satanás, tira a mão do motor do meu carro. Entrei, tomei o meu café, fiz a minha oração e saí para o meu trabalho. Eu dei partida do meu carro. O motor do meu carro estava normal. Parecia que ia destruir o motor. O motor deu um barulho que parece que ia acabar com o motor.
E naquele momento, Deus me deu esse discernimento e eu repreendi aquele demônio. Porque nós tivemos uma batalha aqui na quarta-feira à noite. Quem esteve aqui soube o que aconteceu aqui. E naquele momento, o meu carro voltou ao normal. Fui trabalhar, voltei. Ontem eu rodei o dia inteiro com ele. Porque isso são batalhas espirituais que nós travamos com o Satanás todos os dias. E nós temos que saber quem nós somos em Cristo. Lá em Isaías 5:61, o Senhor diz que Ele nos ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos das prisões. Este é o poder, a autoridade que eu e você tem. Mas você sabe o que tem acontecido muito dentro das igrejas hoje? É algo que eu comentei com o pastor também. Há alguns dias, o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração em relação à dúvida. O diabo tem minado a mente de muitos crentes. O diabo tem minado a mente de pessoas que estão dentro da igreja, mas está com a sua mente totalmente contaminada com as coisas do mundo. E uma das maiores armas que o diabo tem usado hoje chama-se dúvida. Tem muitas pessoas dentro da igreja que, se você chegar hoje e falar assim, você tem certeza da sua salvação? Ela não vai ficar em dúvida, que ela não sabe. Tem muitas pessoas dentro da igreja que ouvem a palavra de Deus, mas não tem dado crédito, não estão crendo no que Deus tem falado. Deus fala todos os dias conosco. E sabe qual que é a arma que Deus tem nos dado contra as hostes malignas? Chama-se, a nossa arma é a mente e a nossa munição é a palavra. A nossa arma é a nossa mente e a nossa munição é a palavra que nós temos ouvido todos os dias em cada culto. Deus tem nos municiado com as armas espirituais para nós destruir as hostes malignas do inferno. E muitos não têm sabido se lidar com essas armas. E este é o propósito de Deus. Voltando aqui no texto, Jairo vai ao encontro do Senhor e se prostra diante dele. Fala: mestre, é necessário que o Senhor vá até a minha casa. Diante de toda aquela sabedoria, de todo aquele conhecimento, de toda a influência que ele tinha, aquilo naquele momento se tornou irrelevante na vida de Jairo. Ele sabia que ele não podia fazer nada. A morte estava batendo na porta dele. E aí o Senhor caminha com Lázaro em direção à casa dele. E no meio do caminho, quem para no meio do caminho, quem intercepta o Senhor naquele momento? Aquela mulher com aquele fluxo de sangue, que também tinha 12 anos, que estava sofrendo. A Bíblia diz que ela era uma gentia, ela não poderia estar no meio do povo. Ela era uma mulher que estava imunda, impura. Mas aquela mulher diz a palavra que ela ouviu falar de Jesus. E naquele momento nasceu dentro do coração dela uma certeza de que, se tão somente ela tocasse nas ornas do Senhor, ela seria curada. E ela desafiou, naquela época, as autoridades, ela desafiou todos os preconceitos da época, que se ela fosse descoberta, ela seria apedrejada, ela seria morta, porque ela era imunda, ela estava com aquele fluxo de sangue. Mas ela não perde a oportunidade. O que Deus quer falar conosco nessa noite: muitos têm a oportunidade de buscar o Senhor. Hoje nós temos a oportunidade de viver uma vida santa na presença de Deus, e muitos têm desprezado isso. Aquela mulher, quando ela ouviu falar, ela disse: não, eu vou tocar nas vestes dela. Não importa o que vai acontecer comigo. E a Bíblia diz que no momento que ela toca nas vestes, o Senhor sente que sai dele virtude. E ele diz: quem me tocou? Os discípulos olham para Jesus: mas Senhor, o Senhor está no meio de uma multidão, todo mundo te oprimindo. Ele falou: não, alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que saiu de mim virtude. E naquele momento aquela mulher, com medo, ela diz: foi eu que toquei, Senhor. E o Senhor olha para aquela mulher e diz: filha, vá, a tua fé te salvou. Esse é o primeiro ponto. Voltando para Jairo, Jairo estava num momento de aflição, porque Jairo sabia que a filha dele estava ruim lá na casa dele. E Jesus, no meio do caminho, teve que parar para poder curar essa mulher.
Naquele momento, Jairo teve que esperar, Jairo teve que ter fé, e Jairo teve que confiar no Senhor. 3 pontos fundamentais ali. Mas Jairo, naquele momento, que Deus estava despedindo aquela mulher, chega lá um empregado, um criado de Jairo e fala: não importune mais o mestre, a sua filha já morreu. E naquele momento o Senhor repreende aquela palavra, diz: não creia somente. O Senhor repreende aquela palavra. E ali nós começamos a entender um alinhamento. Paulo, ele se alinha à palavra do Senhor. Ele não deu ouvido ao que o homem tinha falado, mas ele disse assim: não temas, creia somente. Eu quero dizer para a igreja nesta noite: você tem crido no que Deus tem falado para você? Você tem crido naquilo que o Senhor tem revelado ao seu coração? Algo que eu nunca me esqueço. Há uns anos atrás nós estávamos no monte, lá no Mato Grosso. Lá as igrejas vão muito nos montes. E numa campanha, o Senhor levanta a nossa pastora, muito usada por Deus, pastora Suzana. E o Espírito Santo fala para ela: você sabe por que a minha igreja não está vendo milagres? Eu já falei isso aqui, mas eu quero relatar de novo. Você sabe por que a minha igreja não tem visto os milagres acontecerem dentro da minha casa? Porque eles têm ouvido a minha palavra e não têm crido na minha palavra. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela cura, ela liberta e ela transforma. Quando eu ouço a palavra e essa palavra entra dentro de mim, eu creio nela, aquela palavra tem o poder de gerar um milagre na minha vida. E muitos não têm crido nisso. Muitos têm vindo dentro da casa, têm ouvido a palavra, mas não têm crido naquilo que Deus quer falar, tem falado ao seu coração. Mas pastor, por que tem acontecido isso? Porque o diabo tem colocado a dúvida no coração de muitos. Será que o Deus que operava lá no passado é o mesmo que está operando hoje? Será que Deus ainda continua fazendo as maravilhas que Ele fez no passado? Porque eu estou tanto tempo dentro da igreja, mas eu não tenho visto isso. Você sabe por que você não tem visto? Porque você não tem ouvido, não tem crido na palavra. O Senhor diz que céus e terra passará, mas a minha palavra jamais passará antes que se cumpra. É mandamento de Deus, é promessa de Deus para mim e para a sua vida. Então aqui nós vemos que naquele momento Jairo recebe uma palavra de Deus e ele se alinha com aquela palavra. E quando ele chega na casa de Jairo, ali está aquela multidão chorando, prateando. E aí o Senhor diz: por que se choras? Ela não está morta, ela apenas dorme. Todo mundo riram de Jesus naquele momento. Você sabe por que riram dele? Porque eles não conheciam aquele que era o Criador, aquele que era o dono da ressurreição, aquele que era o dono da vida. Eles estavam baseados na palavra, eles estavam baseados na lei. Tem uma passagem na Bíblia que ele diz que a letra ela mata, mas o Espírito ele vivifica. E é o Espírito Santo que nós temos que ouvir. E o posicionamento de Jairo naquele momento. Jairo poderia ter sido expulso da sinagoga. Porque a Bíblia diz que ele era um influente, ele era o chefe da sinagoga. E aqueles a quem ele estava ali, no meio deles, aquela sociedade, não aceitavam que ele não ia aceitar que ele se prostrasse diante de um homem a qual eles não reconheciam como Jesus, como Cristo, como Salvador. Então, naquele momento, ele correu o risco de ser expulso, de ser excomungado de dentro daquela congregação. Mas Jairo, neste momento, no momento da oportunidade, ele não importa com isso. Ele não se importa do que os outros vão pensar dele, o que os outros vão falar dele. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você tem se importado do que os outros têm falado de você? Ou você tem se importado do que você é em Cristo? Porque o Jesus, Ele quer que nós nos posicionamos, que nós sejamos balizador da glória dEle aqui nessa terra. Porque infelizmente, irmãos, muitas igrejas, muitos líderes têm perdido o foco, têm deixado o propósito, o princípio, por conta da vaidade, por conta do sucesso, por conta do dinheiro, por conta da prostituição. Muitos altares como esse têm se tornado palcos. E esse não é o propósito de Deus.
eu como um servo, eu tenho que me posicionar como um homem de Deus. E este lugar é um lugar santo. É um lugar que eu tenho que prestar reverência ao meu Deus. É daqui que o Senhor fala conosco. É deste lugar, um lugar consagrado a Ele, onde nós temos liberdade de ouvir aquilo que Ele tem para nós. A palavra, a direção. E para que vocês entendam qual que era o propósito de Deus na cura daquela menina e na cura daquela mulher com 12 anos com fluxo de sangue. Olha que interessante. A mulher com fluxo de sangue representa os gentios e a filha de Jairo representa os judeus. Os gentios, sendo impuros, não podiam se aproximar de Deus. E os judeus, embora próximos de Deus, estavam doentes e morrendo por causa da maldição da lei. Cristo curando os dois é um sinal da igreja, o verdadeiro Israel. Daí o número 12, referindo-se às 12 tribos, compostas de judeus e gentios, transformado por Cristo em cristão. Olha a proposta de Deus nesse texto. Ali ele cura aquela mulher que era uma gentia, que não poderia estar no meio do povo. E ali ele cura aquela menina. E ali Jairo se posiciona e ele se posiciona publicamente diante do Senhor como seu único e suficiente Salvador. Agora eu quero dizer para você, como você tem se posicionado. Como você tem se posicionado. Porque o dia mau, ele pode bater na minha porta e pode bater na sua porta. Assim como bateu na porta de Jairo. E nós temos visto muitas pessoas que quando chega naquele momento, naquele dia, não suporta e muitas das vezes até blasfema contra o Senhor. Nós passamos por uma situação esses dias para trás. O fato de você estar aqui dentro da casa de Deus, o fato de você e a sua casa estar aqui, isso não impede do diabo tocar na sua vida. Isso não impede do diabo tocar na sua família. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Nós viemos para Goiânia e eu e meu filho fomos trabalhar na empresa da minha irmã, a qual eu trabalho até hoje. Mas houve, após um ano, uma situação com meu filho lá e uma certa pessoa lá dentro, que ficou insustentável. Eu cheguei para minha irmã e falei para ela: eu quero que você demita o meu filho, pode tirar ele, pode mandar ele embora. Eu quero que você debaixe na carteira dele, por conta dessa situação. E passados 15 dias ela estava numa viagem nos Estados Unidos e no meio da viagem ela me liga e fala: ó, é isso que você quer? Eu falei: é. Eu falei: eu vou pedir para a menina desligar ele hoje. Eu falei: amém. E aí despediu ele. E ele saiu e foi um momento que nasceu dentro do coração dele uma ira. E é isso que o diabo precisa, irmão. É isso que ele precisa para minar a sua casa. E aquela ira nasceu dentro dele, aquela angústia, aquela coisa. E criou-se um clima ruim, E eu me levanto e começo a orar em favor daquilo. E aí ele vem aqui na igreja, não sei qual foi os pastores que falou para ele: Deus está nesse negócio. Foi o pastor Luiz, parece, foi um. E teve um outro pastor que também falou para ele: fica tranquilo, não foi ninguém que te tirou de lá, foi Deus. E aí no meio desse processo, ele entra numa ansiedade grande, profunda. E um dia minha esposa, mexendo no quarto dele, achou debaixo da cama dele uma faca. Minha esposa foi, tirou aquela faca de lá, guardou, e aí ela me comunicou. E naquele momento eu levantei um clamor para o Senhor. Eu disse: Pai, a minha casa é do Senhor. E a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha casa. Nós temos que usar as armas que Deus nos deu. E eu entrei em jejum, eu entrei em consagração. Passados uns 2 dias, estava aquela faca de novo. Ela tornou a tirar. E eu continuei batalhando. E declarando que a vida do meu filho é do Senhor. Ele foi nascido em cima do altar de Deus. A minha filha e o meu filho, eles servem ao Senhor desde
desde quando eles nasceram, porque eu tenho declarado isso. Qual é o posicionamento que você tem dado para a sua família? O posicionamento que eu tenho para a minha casa é que a minha geração ela vai ser poderosa nessa terra. Que a minha geração ela vai alcançar lugares altos, lugares que eu não cheguei, mas que eles vão alcançar. Esse é o meu posicionamento em relação aos meus filhos. Eles serão uma geração poderosa nessa terra. O que você tem declarado dentro da sua casa? De que forma você tem se posicionado diante dos ataques do diabo dentro da sua casa? Nós vemos Jairo. Chega um momento da vida de Jairo que a lei, que as regalias que ele tinha, que as influências que ele tinha eram irrelevantes à situação a que ele estava vivendo. E quando Jesus passa ali, que Jairo olha para Jesus, Jairo reconhece que ele tinha que mudar o posicionamento dele, para que a filha dele não fosse atacada, para que ela não perdesse a vida. Era necessário um posicionamento espiritual. E você sabe por que muitos estão hoje lá fora, nas drogas? Muitos que conhecem a palavra, muitos que já viveram em cima de um altar desse, porque muitas das vezes estava dentro da igreja, mas não estava posicionado no Senhor. Estava em cima do muro. Como tem muitas pessoas hoje ainda dentro da igreja brincando. O pastor tem relatado isso sempre aqui, ó. As pessoas têm brincado, têm vindo aqui brincar de ser crente. Irmãos, lá a palavra do Senhor diz que o diabo ele nos ronda como ele runge como leão e ele procura nos tragar todo o tempo. Se você der uma brecha, se você abrir, se você baixar sua guarda, ele vai tocar na sua vida, não vai tocar na sua família. É por isso que nós, como servos de Deus, como homens de Deus, temos que estar todos os dias posicionados como guerra. Nós estamos numa guerra. Quando nós aceitamos Jesus, nós travamos uma guerra com Satanás. E a partir dali, não pensa que ele gosta, que ele ama a sua família, não. Porque a família é a maior instituição criada por Deus, chama-se família. E o diabo ele tem raiva da minha e da sua família. Porque quando nós nos unimos e nós clamamos aos céus, quando você e a sua casa se levanta para orar, para buscar, o diabo ele tem que bater em retirada. Ele tem que cair por terra. Porque você, estando posicionado, ele sabe quem você é nele, em Cristo. Ele sabe quem você é diante dele. Ele é o seu inimigo número 1. E muitos crentes não têm tido esse discernimento. E como eu dizia, ele tem colocado essa dúvida no coração de muitos, na mente de muitos. E pessoas estão dentro da igreja, mas não têm certeza da salvação. Tem ouvido a palavra, mas não tem crido. Eu me lembro, eu tenho mais ou menos quase 30 anos de convertido. Eu me lembro que quando eu me converti, eu estava 1 ano na igreja. Acho que eu já relatei isso aqui. Eu estava 1 ano firme no Senhor. De repente eu conheci uma moça e comecei a me relacionar com ela. Aquela moça era uma espírita, e eu não sabia. Eu era jovem na fé, não tinha um amadurecimento espiritual. E aquela mulher, ela me tira da presença de Deus, eu volto para o mundo. E um belo dia, eu estava no Rádio Clube Campo da cidade, numa festa mundana, onde aquela Graciane Barbosa, a mulher do Belo, estava, o grupo Tchacabum, em cima de era Tchacabum, né, naquela época. E aquela mulher com um short minúsculo em cima do palco, eu estava mais ou menos igual o André está ali, eu estava olhando para aquela mulher. E de repente eu ouvi sussurrar no meu ouvido: o que você está fazendo aí? Aí não é o seu lugar. Irmãos, eu saí dali envergonhado. Você sabe o que eu fiz? Isso foi num sábado. Eu passei aquela semana com o meu coração. Quando foi no domingo, fiz questão de chegar mais cedo no culto. Cheguei cedo, não tinha quase ninguém na igreja. Eu venho diante do altar, dobrei meu joelho aqui. E eu fiz a seguinte oração para Deus. Naquele momento eu tomei uma posição. Eu falei: Senhor, se o Senhor tem algo na minha vida, eu quero levantar deste altar e sair lá fora e não pecar mais. Mas se for para mim sair daqui, Pai, e lá para fora
e fazer tudo de errado que eu estava fazendo, prostituindo, bebendo. Eu quero que o Senhor me mate aqui agora. Eu fiz essa oração diante de Deus, porque eu sei que pela minha fidelidade, se o Senhor tirar a minha vida aqui agora, eu sei que eu alcançaria a tua misericórdia e a tua salvação. Porém, Pai, se o Senhor tiver algum propósito na minha vida, eu quero levantar daqui, ir lá para fora e não pecar mais. Tenho aproximadamente 28 anos que eu me tomei esse posicionamento diante de Deus. E para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui por conta desse posicionamento que lá na minha juventude eu fiz. O diabo me usava na prostituição, o diabo me usava na bebida. Eu passava noitadas e noitadas. E quando chegava no outro dia, a angústia, a tristeza batia no meu coração. E eu não sabia o que era aquilo, até eu conhecer a Jesus. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa manhã, se você ainda não tomou um posicionamento diante de Deus, se posicione, irmão. Não brinque de ser crente. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele está aí procurando a quem ele quer derrotar. Eu quero ler aqui uma referência bíblica, para que vocês entendam o quanto é necessário nós nos posicionarmos. Coloca para mim, por gentileza, Josué 24, do 14 ao 16. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, dali do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem os serviram os vossos pais, que estavam dali do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos Josué tomando essa direção. Ele tomando essa decisão. Ele se posicionando diante daquele povo que tinha visto tantas maravilhas acontecer na vida dos pais, relatos, né, de que Deus tinha feito, tirado do Egito, da escravidão, e de repente eles viram as costas para Deus e começam a servir aos deuses estranhos. E ali Josué, ele se levanta, ele e a casa dele, e ele fala que vocês escolham hoje quem vocês querem servir. Quando Josué foi chamado para levar o povo para a terra prometida, qual foi a palavra que o Senhor deu para ele? Sede forte e corajoso. Olha para o seu irmão de lado e fala para ele: irmão, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Deus, ele não se compraz dos covardes. Deus, ele se agrada daqueles que avançam. Não importa qual é a situação que você está passando. O que eu quero dizer para você nessa manhã: se posicione diante do Senhor. Se posicione como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Não se envergonhe do Deus a qual você sirva, que Ele jamais vai se envergonhar de você. Nós temos visto Deus fazer grandes coisas. Para nós finalizarmos, eu quero deixar um versículo, para nós entendermos mais uma referência em relação ao posicionamento. O quanto Deus se agrada quando nós nos posicionamos diante dEle. 2 Crônicas 20, coloca aí por gentileza. Segundo Crônicas 20. 21. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que o avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e o apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Aí você vai lá agora para o versículo 16, por gentileza. Amanhã,
Descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Giz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não o temais, nem vos assustei, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha só aqui para vocês entenderem. Tomai o quê? Uma posição. É isso que Deus quer de mim e de você. Que nós tomamos uma posição diante dele. Porque a nossa luta não vai ser mais a nossa luta, vai ser dele. A partir do momento que você se posicionar na presença dele, ele vai dizer: filha, filho, pode deixar que essa luta não é sua, é minha. É isso que Deus está dizendo para nós nessa noite, nessa manhã. Creia naquilo que o Espírito está falando na igreja. Eu quero convidar alguém, você que não tem certeza ainda, você que tem uma dúvida dentro de você, que você possa vir aqui na frente. Eu quero estar orando por aqueles que muitas das vezes ainda têm dúvida em relação à palavra, em relação à sua salvação. Em 2003, eu tinha essa dúvida no meu coração. Eu era presbítero na época. Tem 8 minutos, dá tempo de contar. E eu servia a casa do Senhor, mas existia ainda uma dúvida: será que o Senhor é comigo? Eu já relatei esse fato aqui. Eu trabalhava com carro forte, e eu fiz uma viagem. Quando eu voltei dessa viagem, eu tinha recebido uma profecia uns 15 dias antes, que eu ia passar por uma luta, por uma prova, mas Deus estava me dando vitória. E quando eu volto, eu fui a 400 quilômetros de Campo Grande. Quando eu estava retornando, que eu entrei na cidade, 4 meninas cruzam na frente do meu caminhão, e uma delas pegou a faixa do meio, a qual eu estava. 2 carros estavam do meu lado, não tinha como eu tirar. E eu, a 80 por hora, um caminhão 0 quilômetro, a primeira viagem, deu 25 metros de frenagem, pegou só 2 rodas. Aquilo fritou os pneus, e eu bati naquela menina, ela caiu para debaixo do meu caminhão. São 6 toneladas de aço, para vocês entenderem. Quando aquela frenagem foi tão forte que travou o tacógrafo do caminhão. Travou. Em 75 por hora. O lado dele travou. E ali eu desço desesperado, e quando eu chego embaixo daquele caminhão, a cabeça daquela menina de 14 anos estava na frente da roda dianteira do caminhão. E ali eu chamo no rádio, chamo a empresa, peço ao socorro, e a empresa aciona a médica, que era a nossa, que fazia as nossas consultas da empresa, e aí a ambulância vem, leva aquela menina, e ali passa por todos os exames. Aquela menina teve apenas escoriação, e ela quebrou um dente. E ali, para a honra e glória do Senhor, irmãos, o Senhor me mostrou que Ele era comigo. Aquele momento eu chorei na presença de Deus. Porque quando você passa pelo momento desse, por uma experiência dessa, você sabe quem Deus é na sua vida. E eu não tenho mais dúvida nenhuma de que Deus é comigo. Porque Ele tem provado para mim quem Ele é. Ele tem mostrado para mim o que Ele tem feito na minha vida. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. E eu não troco a graça de Deus, a misericórdia de Deus, os princípios de Deus por nada. Eu tenho falado para Deus: Senhor, a minha vida diante da Tua presença, eu nem me comprazo com o pecado. A minha vida, Senhor, é Te servir. E se tem algo que eu tenho feito todos os dias na minha vida, todos os dias antes de sair para o meu trabalho, é cobrir a minha casa de oração, é cobrir os meus filhos de oração. Eu tenho falado: Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha filha na escola, o meu filho no trânsito. Senhor, abençoa ao sair, ao entrar. Nos guarda por onde nós passarmos, Pai, nessa cidade, que nós sejamos guardados. Lá no Salmos 91, o Senhor diz que dará ordem aos anjos ao nosso respeito. E eu falo: Senhor, dê ordem a esses anjos ao meu respeito, ao respeito da minha casa, da minha família, para que eles sejam guardados debaixo das Tuas mãos. E Deus tem me ouvido todos os dias. Eu quero te convidar nessa manhã, você que quer receber uma oração, vem aqui na frente. Você que tem dúvida, você que ainda tem essa certeza, assim como um dia eu tive, de quem Deus é para você. Se você ainda não se posicionou, eu quero te convidar aqui na frente também. Você que queira receber essa oração, você que queira se posicionar hoje, você que queira
fazer como Jairo fez. Ele se posicionou publicamente quem ele era em Cristo. Ele reconheceu diante de todos os judeus da sua época, diante de toda aquela sociedade, ele se posiciona como um servo do Senhor. Ele reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então eu quero, se tem alguém nessa manhã, pode vir aqui na frente, que nós estamos orando para nós finalizar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Conceda, Senhor nosso Deus, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã, obrigado, Pai, pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Obrigado por cada vida, Senhor, por cada família aqui representada. Nós queremos declarar nesta manhã, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa casa. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos ao respeito de cada um aqui, Senhor. Guarda eles ao entrar e ao sair. Guardam eles, Pai, por onde quer que eles forem, por onde quer que eles pisarem a planta dos pés. Eu quero declarar, Pai, que eles sejam guardados pelo Senhor e que a sua geração seja poderosa aqui nessa terra. Nós declaramos, Pai, que a nossa casa é do Senhor, que a nossa família nós entregamos a Ti, Senhor. Guarda e nos proteja, nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Que as palmas louvem ao Senhor.